O Pé das Estrelas, John Green, capítulo 12, parte 2. Eu não sabia dizer se o Peter Van Houten estava brincando ou não. Depois de um tempo, o Augustus respondeu por mim. Limitado. Está bem, mas presumo que você conheça o álbum mais influente de Apathy of Filth, intitulado como Flaken. Não, nós não conhecemos, respondi por nós dois. Lydia, coloque Bonfalelara para tocar imediatamente. A Lydia andou até um MP3 player, girou um pouquinho o botão circular e apertou uma tecla. Um rap começou a reverberar em todas as direções. O som era bastante familiar, exceto por ser cantado em sueco. Terminou, e o Van Houten olhou para nós, na expectativa, seus olhinhos os mais regulados que conseguiam ficar. E então? Perguntou. Então. Aí eu falei. O senhor deve nos desculpar, mas nós não falamos sueco. Bem, é claro que não falam. Eu também não. Quem é que raios fala sueco? O importante não é o que as vozes estão dizendo, o que quer que seja, mas o que as vozes estão sentindo. Vocês certamente sabem que só existem duas emoções, amor e medo. O que o Apathy of Filth navega entre elas com um tipo de facilidade não se encontra no rap fora da Suécia. Querem que eu bote para tocar de novo? Isso é uma piada? O Gus perguntou. Como assim? Isso é algum tipo de performance? Ele olhou para Lydia e perguntou. É isso? Ah, creio que não, a Lydia respondeu. Ele não é sempre esse jeito incomum. Ah, calha a boca, Lydia. Rudolf Orto disse que se você não tiver vivenciado o luminoso, se não tiver experimentado um encontro irracional com um mistério tremendo, então o livro dele não é para você. E eu lhes digo, jovens amigos, que se não conseguem ouvir a reação corajosa de Apathy of Filth ao medo, então meu livro não é para vocês. É preciso que fique bem claro. Aquilo era um rap absolutamente normal, exceto pela letra em sueco. Falei. Então uma inflição imperial. Quando o livro termina, a mãe da Anne está prestes a... O Van Houten me interrompeu, fazendo no copo enquanto falava, até Lydia eu enchê-lo de novo. Pois bem, Zenão é mais famoso por ser seu paradoxo da tartaruga. Imaginemos que você esteja participando de uma corrida com uma tartaruga, e dada a tartaruga uma vantagem inicial em distância de 10 metros. No tempo que você leva para percorrer esses 10 metros, a tartaruga talvez se desloque 1. Então, no tempo que você leva para transpor essa distância, a tartaruga vai um pouco mais para frente, e assim por diante. Você é mais rápido que a tartaruga, mas não consegue alcançá-la. Só consegue diminuir a distância entre vocês. Mas é óbvio que você acaba simplesmente passando pela tartaruga, sem ponderar sobre a mecânica envolvida. Mas a pergunta de como foi capaz de fazer isso acaba sendo incrivelmente complicada, e ninguém tinha achado uma resposta para ela de verdade, até que o cantor demonstrou que alguns infinitos são maiores que os outros. Murmurei. Imagino que isso responda a sua pergunta, ele disse, confiante, e então deu um gole generoso na bebida. Não exatamente, falei. Nós estávamos nos perguntando se, depois do fim de uma aflição imperial, eu renego tudo o que há naquele livro pútrino. O Van Houten disse, me interrompendo. Não, retruquei. O que foi que você disse? Não, isso não é aceitável, falei. Eu entendo que a história acaba no meio da narrativa porque Ana morre ou fica doente demais para continuar a escrever. Mas você falou que ia nos dizer o que acontece com os outros. E é por isso que estamos aqui. E eu preciso que você me diga. O Van Houten suspirou. Depois de mais um gole, disse. Muito bem, você está curiosa a respeito de quem? A mãe da Ana, o homem das tulipas holandês, o cisfo, o hamster, quer dizer, é só, o que acontece com todo mundo? O Van Houten fechou os olhos, inflou as bochechas ao expirar, e então olhou para mim, para as vigas de madeira expostas que em se cruzavam no teto. O hamster, ele disse. Depois de um tempo, o hamster é adotado pela Christine, que era uma das amigas da Ana, antes de ela ficar doente. Aquilo fazia sentido. A Christine e a Ana brincaram com o cisfo em algumas cenas. Ele é adotado pela Christine e vive alguns anos depois do fim do livro, para então morrer pacificamente durante seu sono de Rames. Agora sim, estamos indo a algum lugar. Legal, falei. Legal. Tá, então agora, o homem das tulipas holandês. Ele é um vigarista? A mãe da Ana se casa com ele? O Van Houten ainda estava olhando para as vigas no teto. Ele tomou mais um gole. O copo já estava quase vazio de novo. Lydia, eu não consigo fazer isso. Não consigo. Ele nivelou o olhar com o meu. Nada acontece com o homem das tulipas holandês. Ele não é um vigarista, nem um não vigarista. Ele é Deus. Ele é uma representação metafórica, óbvia e inequívoca de Deus. E perguntar o que acontece com ele é o equivalente intelectual a perguntar o que acontece com os olhos desprovidos de corpo do Dr. T.J. E. Kluber em Gatsby. Se ele se casa com a mãe da Ana, nós estamos falando de um livro, cara, criança, não de algum cometimento histórico.
Tá, mas com certeza você deve ter pensado no que acontece com eles, quer dizer, com personagens, independentemente dos significados metafóricos deles e tal. Eles são ficcionais, ele disse, batendo de novo no copo. Nada acontece com eles. Você falou que ia me dizer, insisti. Fiz questão de ser assertiva. Eu precisava manter a atenção inebriada dele nas minhas perguntas. Talvez, mas eu me encontrava sob a impressão equivocada de que você estava impossibilitada de fazer uma viagem transatlântica. Eu tentei lhe dar algum consolo, acho, e deveria ter imaginado que a tentativa seria infrutífera. Mas, para ser totalmente honesto, essa ideia infantil de que o autor de um livro tem um insight singular sobre seus personagens é ridícula. Aquele livro foi composto por rabiscos numa página, minha cara. Os personagens que nele habitam não possuem vida desses rabiscos. O que acontece com eles, todos deixaram de existir no momento em que o livro acabou. Não, falei, e me levantei do sofá. Não, eu entendo isso, mas é impossível não imaginar um futuro para eles. Você é a pessoa mais qualificada para imaginar esse futuro. Alguma coisa aconteceu com a mãe da Ana. Ou ela se casou, ou não se casou. Ou ela se mudou para a Holanda com o homem das tulipas holandês, ou não se mudou. Ou ela teve mais filhos, ou não teve. Eu preciso saber o que acontece com ela. O Van Houten fez bico. Sinto muito não poder satisfazer seus caprichos infantis, mas me recuso a me apiedar de você da forma com a qual está acostumada. Eu não quero a sua pena, falei. Como toda criança doente, ele retrucou, sem demonstrar qualquer emoção. Você diz que não quer a pena de ninguém, mas a sua existência sim depende dela. Peter! Lydia falou, mas ele continuou, reclinando-se na cadeira, as palavras saindo ainda mais mastigadas daquela boca bêbada. Crianças doentes inevitavelmente se tornam prisioneiras. Você está fadada a viver o resto dos seus dias como a criança que era ao receber o diagnóstico. A criança que acredita que haja vida depois que um livro acaba. E nós, como adultos, temos pena disso. Então pagamos seus tratamentos, suas máquinas de oxigênio, nos lhe damos comida e água, embora seja pouco provável que vocês vivam o suficiente para... Peter! A Lydia gritou. Você é um efeito colateral, o Van Houten continuou, de um processo evolutivo que não dá muita importância a vidas individuais. Você é um experimento mal sucedido da mutação. Eu me demito! A Lydia gritou. Havia lágrimas nos olhos dela, mas eu não estava com raiva. Ele havia encontrado um jeito mais doloroso de dizer a verdade. Mas, naturalmente, eu já sabia qual era a verdade. Eu tinha passado vários anos olhando do meu leito para o teto da UTI. Por isso, há tempos já havia achado as maneiras mais dolorosas de imaginar a minha própria doença. Dei um passo na direção dele. Ouça aqui, seu idiota, falei. Não há nada que você possa me dizer sobre essa doença que eu já não saiba. Eu só preciso de uma coisa de você antes de sair da sua vida para sempre. O que acontece com a mãe da Ana? Ele ergueu a papada flácida na minha direção e deu de ombros. Não posso dizer o que acontece com ela, da mesma forma que não posso dizer que fim levou o narrador de Proust. Não é irmã de Holden Caulfield, nem Rick Blair. Fim, depois que partiu para os territórios desconhecidos do oeste. Babaquice. Isso é uma babaquice. Eu quero saber. Invente alguma coisa. Não, e ficarei grato se proferir palavras de baixo calão na minha casa. Não é um vocabulário apropriado para uma moça. Eu não estava exatamente com raiva ainda, apenas bastante concentrada em obter o que me fora prometido. Alguma coisa cresceu dentro de mim. Eu me inclinei e dei um soco na mão inchada que segurava o copo de uísque. O que restava da bebida se espalhou pela vastidão do rosto dele. O copo ricocheteou no nariz e depois rodopiou pelo ar, como num balé, aterrissando como um ruído de estilhaços no piso antigo de madeira. Lydia, o Van Houten disse calmamente. Vou tomar um Dream Martini, se possível, com um sussurro de vermitune apenas. Eu me demiti, ela respondeu após um instante. Não seja ridícula. Eu não sabia o que fazer. Ser boazinha não funcionou. Ser grossa não funcionou. Eu precisava de uma resposta. Tinha vindo de longe e chegado até ali depois de roubar o desejo do Augustus. Eu precisava saber. Alguma vez você já parou para se perguntar? Ele disse, as palavras começando a sair meio engroladas. Por que se importa tanto com seus questionamentos tolos? Você prometeu! Gritei. O ruído do choro impotente do Isaac na noite dos troféus destroçados ecoando na minha cabeça. O Van Houten não respondeu. Eu ainda estava de pé na frente dele, esperando que me dissesse alguma coisa. Quando senti a mão do Augustus no meu braço, ele me puxou em direção à porta e eu o segui, enquanto Van Houten discursava para Lydia sobre a ingratidão dos adolescentes contemporâneos e sobre o fim da sociedade cortês, e a Lydia, de um jeito histérico, gritava alguma coisa para ele, num holandês acelerado. Vocês precisam perdoar a minha ex-assistente, ele falou. O holandês não é um
um idioma, mas uma enfermidade da garganta. O Augustus me tirou do cômodo e me puxou porta fora, ao encontro do fim da manhã de primavera e do confete dos olmos em queda. Não existia para mim a possibilidade de uma fuga rápida, mas nós descemos os degraus, o Augusto segurando meu carrinho, e começamos a andar de volta para o Philos, por uma calçada acidentada de paralelepípedos e intercalados. Comecei a chorar pela primeira vez desde o episódio do balanço. Ei, ele disse, colocando a mão na minha cintura. Ei, está tudo bem. Eu assenti e enxuguei o rosto com as costas da mão. Ele não vale nada. Assenti de novo. Vou escrever um epílogo para você, o Gus falou. Aquilo me fez chorar ainda mais. Vou sim, ele disse. Vou mesmo. E vai ser o melhor que qualquer coisa que aquele bêbado poderia escrever. O cérebro dele é um queijo suíço. Ele nem se lembra de ter escrito o livro. Eu consigo criar uma história 10 vezes melhor que a daquele cara. Vai ter sangue, coragem e sacrifícios. Uma aflição imperial encontra o preço do alvorecer. Você vai amar. Eu continuei assentindo, simulando um sorriso, e aí ele me abraçou, os braços fortes me puxando para perto do peito musculoso, e eu ensopei a camisa polo dele, mas consegui me recompor o suficiente para poder falar. Eu gastei o seu desejo com aquele idiota, disse, ainda encostada no peito dele. Hazel Grace, não. Não posso admitir que você de fato gastou o meu único desejo, mas não foi com ele. Você gastou o meu desejo com nós dois. Escutei vindo de trás um toque-toque de saltos altos, numa corrida desabalada. Eu me virei. Era Lídia, o delineador escorrendo pelas bochechas, claramente constrangida, tentando nos alcançar. Talvez devêssemos ir visitar a Anne Frank, a Lídia disse. Não vou a lugar nenhum com aquele monstro, Augusto disse. Ele não foi convidado, a Lídia falou. O Augustus continuou me abraçando de um jeito protetor, a mão na lateral do meu rosto. Não acho que... Ele começou, mas eu o interrompi. Nós deveríamos ir. Eu ainda queria respostas do Van Houten, mas isso não era tudo. Eu só teria mais 2 dias em Amsterdã com Augustus Walter. Não deixaria que um velho patético os estragasse. O carro da Lydia era um desajeitado Fiat cinza com um motor estridente, com uma garotinha de 4 anos. Conforme percorríamos as ruas de Amsterdã, ela se desculpava, repetida e profusamente. Sinto muito, não tem desculpa. Ele está muito mal, ela disse. Achei que um encontro o ajudaria se ele visse que o livro tinha tido alguma influência na vida de vocês. Mas sinto imensamente. Isso é muito constrangedor. Nem eu nem o Augusto dissemos nada. Eu estava no banco traseiro, bem atrás dele. Enfiei a mão no espaço entre a lateral do carro e o assento dianteiro, tentando achar sua mão, mas não consegui encontrá-la. A Lídia prosseguiu. Eu continuei trabalhando para ele porque eu considero um gênio e porque o salário é muito bom. Mas ele se transformou num monstro. Imagino que tenha ficado muito rico com a venda do livro, falei depois de um tempo. Ah, não. Ele é descendente dos Van Houten, ela falou. No século XVII, um ancestral dele descobriu como diluir cacau em pó em água. Muito tempo atrás, alguns dos Van Houten imigraram para os Estados Unidos, e Peter é filho de um deles, mas se mudou para Holanda depois da publicação do livro. Ele é uma vergonha para uma nobre família. O motor do carro esgoelou, a Lydia trocou a marcha e nós passamos por uma ponte sobre o canal. Foram as circunstâncias, ela disse, foram as circunstâncias que o tornaram uma pessoa tão cruel. Ele não é um homem mau, mas hoje eu não pensei. Quando ele falou aquelas coisas horríveis, não pude acreditar. Sinto muito, muito mesmo. A culpa é das